Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela tua graça revelada em cada um de nós e a tua misericórdia que nos alcançou, de maneira que nós podemos viver mais um dia, Pai, na tua presença. Obrigado por nos trazer até aqui, Pai, ao meio. Sabemos que contigo nada acontece por acaso. Há um propósito nas nossas vidas, Pai, que somente o Senhor sabe. Por isso, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa revelar a cada um que aqui chegado, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, de ministrar mente e corações daqueles que estão aqui na igreja, daqueles que estão vendo e ouvindo através da rede, da internet, Senhor, do YouTube. Vidas sejam libertas, curadas, transformadas, convertidas pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa tornar o vazio em santo, através do poder dessa palavra que transforma. Que nessa noite, Pai Santo, ao abrir a boca, o Senhor dirija esta mensagem, que alcance mente e corações, que saiam daqui com aquela certeza de que ouviram a tua voz e de que tiveram um encontro contigo. Que as palavras da minha boca, Senhor, do meditar do meu coração, seja sempre agradável na tua presença. Assim eu oro, Pai Santo e Redentor meu, rocha. Fala com a tua igreja, fala conosco, não aqui, Pai, que nós queríamos ouvir para a satisfação pessoal do nosso ego. Não, Pai, fala para que haja edificação, crescimento espiritual na tua igreja, Pai. É assim que nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória, aleluia. O texto lido, a mensagem, a leitura da palavra de Deus nessa noite, no capítulo 31 de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria escrito pelo sábio rei Salomão. Amém? Amém. E esse provérbio em especial, de acordo com o título, esse provérbio de 31, essas são as palavras da profecia que a mãe do rei Lemuel, ela ensinou ao filho, que a mãe do rei Lemuel, ela ensinou a seu filho. Além do nome, não sabemos nada mais sobre esse rei. Alguns sugeriram que Lemuel pode ser um sobrenome de Salomão, que significa dedicado. E nessa noite, nesse domingo especial porque é um domingo em que nós comemoramos o Dia das Mães. Especial porque sabemos que foi mais um dia que o Senhor fez. Especial porque sabemos que Deus tem um propósito de tudo aquilo que Ele quer falar para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que o ouvem. Especial porque Ele é especial. Especial porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração.
mãe que está ouvindo e vendo essa mensagem, porque queremos exaltar o valor de cada mulher cristã. Mulher que ela é intercessora, que intercede pela vida dos seus filhos, que ora intercedendo pela vida da família. Mulher que representa o espelho, que reflete o amor de Deus. Amém? Amém. Provérbio 31, irmãos, ele fala dessa mulher. Uma mulher cheia de virtudes, uma mulher diferente, uma mulher cheia do Espírito de Deus na sua vida, uma mulher cheia desse amor. Fala dessa mãe que é apresentada como algo divino. A sua influência na vida da sua família, dos seus filhos, dentro do seu lar, a sua força para suportar as cargas, as dificuldades e as adversidades que a vida impõe no dia a dia, a sua oração forte, uma oração de intimidade com Deus. A educação, irmãos, que ela tem o cuidado e o zelo de encaminhar os seus filhos no caminho que ele deve andar, o caminho do Senhor. É dessa mulher que nós estamos falando, é dessa mulher que o Provérbio 31 ele fala, das virtudes dessa mulher. Uma mãe que intercede é uma mãe que clama pelos seus filhos, é uma mãe que ora pela sua casa. E uma mãe que intercede, uma mãe que ora, essa atitude ela atrai a atenção de Deus. O coração de Deus se agrada de mulher que ora pela sua casa. A mãe que se preocupa com a vida dos seus filhos. A mãe virtuosa, irmãos, que a Bíblia fala nesse texto, ela é uma joia rara. Ela vale mais do que rubis, mais do que o ouro. Ela cuida da sua casa com sabedoria, ela trabalha com dedicação, ela traz provisão para dentro do seu lar. E ela traz também, irmãos, a provisão espiritual, porque ela é uma mulher virtuosa, valiosa, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Mãe é o nome dessa mulher. Uma mulher que vive pela palavra de Deus, uma mulher que consola os seus filhos no momento de tristeza. No livro de Isaías, irmão, a Bíblia compara o consolo de Deus ao consolo de uma mãe. Isaías 66, capítulo 66, no versículo 13, vai dizer que assim como uma mãe consola os seus filhos, isso é Deus falando, Ele
eu consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Assim como a mãe consola os seus filhos, Deus consola o seu povo. O povo de Deus, que somos nós, espalhados na face da terra. Amém? Amém. Por isso, irmão, nós vamos aprender lições nessa noite, através dessa mensagem. E a primeira lição está no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, onde está escrito algo que vocês já ouviram muitas vezes, mas é preciso lembrar, porque a oportunidade é necessária falar sobre isso. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Amém. Honra pai e mãe. Isso traz prosperidade de vida. Amém, irmãos? Amém. Eu li em algum lugar que uma certa mulher, um dia, ela foi preencher um formulário para renovar os documentos. E ali a atendente que atendeu ali no balcão pediu seus documentos e no final olhou e não tinha nenhuma profissão e perguntou a ela a sua profissão. E essa mulher, até por não ter formação profissional, ela disse: eu sou mãe. E a atendente sorriu e disse: desculpa, senhora, eu vou colocar aqui que a senhora é dona de casa, porque mãe não é uma ocupação. Então a mulher olhou para ela e disse: então a senhora quer saber a minha ocupação? Então escreva aí o que eu sou. Disse: eu sou doutora em desenvolvimento infantil. Eu sou doutora em relacionamento humano. E a mulher olhou para ela assim, perguntou: mas o que isso quer dizer? O que a senhora faz na verdade? E ela disse: eu desenvolvo um programa de longo prazo. E eu sou responsável por uma equipe. A mulher estava falando, irmão, dos cuidados, do trabalho que dá a cuidar de uma casa, de uma família, de os filhos. Ela disse: eu desenvolvo um programa a longo prazo, porque quando você tem a criança, quando a mãe coloca a criança no mundo, a partir dali, como costumam dizer no ditado, acabou o sossego. Você, irmão, tem ocupação, muitas vezes em tempo integral, cuidando daquela criança. Vocês estão vendo o exemplo de Vitória aqui, né? Rosaria. Ela disse que é responsável por uma equipe, irmãos, porque a família precisa trabalhar junto. E a equipe que ela está falando, a responsável que ela está falando, é exatamente cuidar dos filhos. Não tem porquê a mulher negar naquilo que ela falou. Ela era verdadeiramente uma doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas, sim ou não? Sim. É por isso, irmãos, a importância da mãe. É por isso que os filhos, vocês que são filhos, nós que somos filhos, precisamos honrar a nossa mãe. Amém? Amém. Para que sejam acrescentados
passados, os nossos dias aqui na terra, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. E segunda parte, irmãos, eu quero dizer para vocês que faz parte do propósito de Deus abençoar as famílias através da vida das suas mães. Amém? Amém. Faz parte do projeto de Deus abençoar a família através de cada mãe. Aleluia. As responsabilidades são muitas. Envolve cuidar com zelo, com amor. Envolve alimentar com muita paciência. Aí você tem que buscar o quê? Domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito para cada mamãe, para poder verdadeiramente criar os seus filhos com muito amor. Alimentar, vestir, a higiene, a educação, a segurança, tudo isso faz parte do propósito de Deus para abençoar a família através do cuidado de uma mãe. Aleluia. A mãe cristã, irmãos, ela contribui muito para a saúde emocional dos seus filhos. Amém? Amém. Educando e ensinando o caminho do Senhor, o caminho que se deve andar, doutrinando. Aleluia. O âmbito familiar, irmão, de uma mãe equilibrada é algo fundamental na vida de uma família. Uma mãe equilibrada emocionalmente, ela cuida com dedicação dos seus filhos, da sua casa, com zelo, com amor. Ela dirige e é dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença, mães. Você se deixar ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus no âmbito familiar. Amém? Amém. Sua casa, sua família, seus filhos. Deixe ser guiada pelo Espírito. Apresente essa sua casa ao Senhor. Se seu filho é desobediente, se você já não tem autocontrole com ele, mas você diga: Senhor, está nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, a saída dele, abençoa a chegada, Deus. Tu sabe como eu amo o meu filho, Pai. Mas eu lhe entrego nas tuas mãos. Amém, mãe? Amém. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, irmão. Você precisa saber que a família, ela é a célula principal da sociedade. E sendo essa célula principal da sociedade, ela é um dos primeiros ministérios do Senhor para nossas vidas. É uma instituição divina. Amém, querido? Amém. Por isso precisamos cuidar com carinho, com cuidado. E termos esse zelo pela casa do Senhor. Olha, a mãe cristã, ela precisa ser um canal de bênção de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Como Joquebede, a mãe de Moisés, que ousou lutar
pela vida do seu filho. Amém, mãe? Amém. Não sei se vocês estão aqui, mas Deus está falando nessa noite. Está dizendo: mãe, não desista do seu filho. Amém. Aleluia. Mãe, não desista do seu filho. Não passe a educação dele para as outras pessoas. Você é responsável. Ouse. Ame. Dedique-se. Não abra mão da educação do lar. Não abra mão do amor, do carinho. Não abra mão de orar a Deus pela vida do seu filho. Aleluia. Mãe como Ana, que é a mãe de Samuel. Essa mulher não só usou, mas assim, quando teve um filho que ela não poderia ter, ela consagrou esse seu filho ao Senhor. Aleluia. Nessa noite o Senhor está dizendo: consagre os seus filhos ao Senhor. Consagre os seus filhos a Deus. Diga: Deus, tu me deste, mas é Deus. Cuida, Deus. Faz aquilo que eu não posso, Deus. Faz crescer nos teus caminhos e obediente à tua palavra, Deus. Aleluia. Mãe com Ana, que era estéril, e depois de muitos anos, quando Deus concedeu esse seu filho, ela me entregou para o Senhor. Ela consagrou o seu filho a Deus. E esse homem foi, na sua geração, um dos maiores da história. Se tornou o maior profeta, o maior sacerdote da sua geração. Aleluia. Quando nós entregamos ao Senhor, irmãos, os nossos filhos, quando consagramos nossos filhos a Deus, grandes coisas acontecem. Aleluia. Quero dizer para você que uma grande mãe, ela não procura o seu próprio brilho. Amém, irmãos? Amém. Uma grande mãe, ela não procura o seu próprio brilho, porque ela trabalha para que seus filhos sejam grandes homens, e que vejam o amor, e que veja a transformação, e que veja que toda a luta valeu a pena. As noites mal dormidas, a privação de muitas coisas, mas quando nós entregamos os nossos filhos, cuidamos com todo amor, com todo zelo, nós podemos ver que valeu a pena. Esses filhos, muitas vezes, reconhecendo esse grande amor, esse sacrifício, tornam-se grandes servos do Senhor. Amém? Amém. Aqui está uma mãe que viu ainda há pouco, no início do culto, seu filho falar sobre aquilo que Deus fez na vida dela. E ela sabe que tudo isso que Deus fez é fruto de grandes orações desse filho, que se tornou um exemplo na sua vida, que foi um dos primeiros a dar um passo no caminho do Senhor, e para a glória de Deus se tornou um servo de Deus, um adorador por excelência. Deus espera, mãe, muito de vocês. Amém? Amém. Deus espera que cada mãe em Cristo Jesus ensine esse caminho que ele deve andar. Que não abra mão, que corrige com amor,
Em quarto lugar, mãe, acima de tudo, é uma mulher de muita fé. Amém? Amém. Pela graça, sou salvo, ou sou salvo mediante a fé. É pela fé, irmão, que nós alcançamos grandes bênçãos. É pela fé, irmãos, que nós podemos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus fazer coisas impossíveis na vida da nossa família. Uma vez Jesus respondeu àquela mulher, dizendo: grande é a tua fé. E ele disse: seja conforme você deseja essa fé tão grande. E naquele mesmo instante, irmãos, a sua filha foi curada. Oh, aleluia. Nessa noite, esse mesmo Jesus, ele está aqui passeando no nosso meio, curando através da fé. Aleluia. Passando bálsamo, repreendendo a tristeza, trazendo alegria e dizendo: sou eu que falo contigo nesta noite. Aleluia. Porque a fé, irmãos, ela vem dessa graça divina. Um dos grandes mestres, irmãos, da palavra de Deus, Spurgeon, ele diz que uma fé pequena, ou uma pequena fé, levará a sua alma ao céu. Mas ele disse também que uma grande fé trará o céu para a sua alma. Amém. Oh, aleluia. Hoje estamos aqui celebrando as mães. Podemos dizer que, mais do que elas são presentes de Deus para nossas vidas. Porque mais do que presentes materiais, eu tenho certeza que os filhos são valiosos para nós. E esses dois versículos que nós vimos nessa noite, versículo 25 e 26 diz que ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Oh, aleluia. E o versículo 26 diz: fala com sabedoria e ensina com amor. Se isso fosse algo para que você matasse essa chamada e alguém perguntasse: quem é capaz de fazer isso? Eu estava lendo esse versículo diante do meu neto. E eu li 2 vezes e depois perguntei a ele: Deus está falando de quem? E ele disse para mim: da mãe. E eu fiquei assim admirado. Está entendendo? Porque eu ainda só tinha dito para ele que estava fazendo a mensagem do Dia das Mães. Quando eu li o versículo, eu perguntei: Deus está falando de quem? Ele disse: da mãe, das mães. E eu dei glória a Deus. Obrigado, Senhor. Olha, irmãos, a mãe, ela é uma mulher de fé. A mulher de Provérbio 31, ela é aqui admirada porque a sua vida reflete a graça de Deus, as virtudes dessa mulher. E eu quero finalizar dizendo a vocês, mães, a vocês, filhos, aos filhos em especial, valorizem o esforço e a dedicação das suas mães. Amém? Amém. Quero dizer para as mamães que estão aqui presentes que a sua beleza seja sempre o temor ao Senhor.
Amém? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que aqui estão. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos. Uma salva de palmas para as mães. Senhor, te agradeço e peço a tua bênção especial sobre a vida de cada mulher, de cada mãe nessa noite. Aonde quer que esteja, sejam abençoadas, Pai, pelo teu Espírito Santo nessa noite. Que repouse sobre ela a tua graça e que seja em nome de Jesus mais e mais abençoada para a tua glória. Assim oramos, já te